Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia! Então, meu nome é Márcia Silveira, para quem não me conhece, e eu vim aqui apresentar algumas das celebridades do mundo que amam o Brasil, que adoram o Brasil, ou que falam português do Brasil, ou que são, de alguma forma, filhos de brasileiros, ou, enfim, netos de brasileiros, e realmente até tatuaram o nome do Brasil na sua própria pele. Então, isso não é surpresa nenhuma para mim, mas pode ser para vocês, porque realmente o Brasil é gigante e influencia, né? Tem uma forte influência sobre todo mundo. Então, vamos lá conhecer? Um grande beijo para vocês. Não esqueça da curtida, tá bem? Vamos reagir ao vídeo e juntos comentar aqui nos comentários com educação. Por favor, deixe os comentários, deixe a curtida e também aproveitem e falem se vocês já sabiam desses fatos. Um beijo. Famosos gringos que adoram o Brasil, que a Lady Gaga ama o Brasil. Em sua vinda aqui ela foi super acessível. Ela visitou uma favela, andou de moto, jogou futebol com os moleques e passeou com geral. Ela até tatuou o nome Rio no seu pescoço, em homenagem à cidade. Ela já pode virar carioca e vir morar aqui. Apesar de nunca ter feito shows no Brasil, a rapper Cardi B anda bem entrosada com os BRs. Dizem que parece que ela nasceu em Goiás, porque gosta de sertanejo. Ela também interage muito com os brasileiros no Twitter. Seu vínculo mais recente com o Brasil é a sua parceria com a Anitta. Come to Brasil, Cardi B. Gosta tanto dos fãs brasileiros que chamou a Gretchen para estrelar um videoclipe. Os turnês sempre passam pelo Brasil, e em seus shows, ela se declara ao público com a bandeira do país. Ela também é bem acessível em relação a dar entrevistas para a imprensa do Brasil. Também, depois de gritarem "Meu nome é Júlia" no show, ela tinha que retribuir de alguma forma. Thank you for having me. I'm very happy to be back in the place where I felt most supported during my last. Will Smith é outro que já demonstrou gostar do Brasil. Ele já veio aqui algumas vezes divulgar os seus trabalhos. Ele sempre se mostra satisfeito com a sua estadia no Brasil e brincou dizendo que deveria morar aqui. Uma cantora que gosta muito do Brasil, essa cantora é a Demi Lovato. Suas turnês nunca deixam de passar por aqui. E ela sempre concede entrevistas para youtubers e canais de TV. Ela já namorou com um brasileiro e é praticante do jiu-jitsu brasileiro. Além disso, ela já lançou um lyric vídeo apenas com brasileiros protagonizando. É famoso aqui no Brasil com seu papel em Todo Mundo Odeia o Chris e As Branquelas, e também em Brooklyn Nine-Nine. Eat it, Gary! I gave him back all his swag, except for the puppy dust, which I lost. Ele fez um vídeo agradecendo ao carinho dos brasileiros e arriscou até falar em português. Oi, gente! Te amo, Brasil! Obrigado! É outro que rasga muitos elogios ao Brasil. Ele estava com shows marcados aqui para esse ano, mas por causa da pandemia ele cancelou. Em sua passagem no Brasil com One Direction, ele fez uma tatuagem em homenagem ao nosso país. Rihanna também demonstra gostar do Brasil. Em 2014, ela veio para o nosso país e torceu pelo Brasil na Copa. Durante seu vocalista da banda Rolling Stones, gosta tanto do Brasil que teve um filho com a Luciana Gimenez. Dado muito certo, o cantor vem sempre ao Brasil visitar o seu filho, que foi batizado de Lucas Jagger. Com isso, ele criou um certo carinho com o nosso país e sempre passa aqui com as suas turnês. A colombiana Shakira já declarou várias vezes amar o nosso país.
Ela já veio aqui inúmeras vezes para divulgar os seus trabalhos. Além disso, ela é fluente em português. Eu não sinto nunca senti que eu era uma diva, né? É simplesmente uma artista que tenta compartilhar a sua música com seus fãs. Ela também não descarta lançar um CD em português. Quem sabe um dia, né? E aí, galera? A Cardi B ouvindo Zezé de Camargo e Luciano é a coisa mais aleatória que você viu hoje. Comente isso que não perde um vídeo novo aqui no canal 90, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Se curtiu o conteúdo desse vídeo, eu peço que você inscreva-se no canal. É na fachola e você não perde os vídeos que rolam aqui todos os dias. Combinado? Então bora pro vídeo! A atriz Kaya Scodelario começou sua carreira na série de TV Skins, atuando no papel da sempre calada F. Por que você não fala F? Isso tem um significado. Ninguém tá nem aí? Ela também atuou em vários filmes, como Agora é Pra Sempre, Maze Runner e mais recentemente foi a Claire em Resident Evil. Mas o que muita gente não sabe é que apesar da atriz ter nascido em Londres, a sua mãe é uma brasileira que tinha se mudado para a Inglaterra nos anos 90. E foi por isso que ela aprendeu a falar um português bem brasileiro e bem fluente. Então, Kaya, você pode descrever o filme em 3 palavras? Em 3 palavras, a aventura, tentar moleque e... tô tentando pensar só falar uma palavra, né? Misterioso. Além de falar certinho o nosso idioma, ela conhece bem a cultura brasileira. Melhor programa de televisão atualmente, qual é que você acha? Melhor série? Fala de novo. Melhor série da televisão atualmente? Dos 15 ou qualquer um? Qualquer uma. Eu gosto de Game of Thrones, gosto disso muito. Escrava Isaura. Um beijo pra todo mundo. Te amo. Tchau. Você com certeza se lembra da atriz Anna Chlumsky do nostálgico, mas nada água com açúcar, Meu Primeiro Amor. Não sei. Vamos, tá muito quente. A gente pode nadar. Aqui. E não volte mais aqui durante 7 dias. Ela também atuou em vários filmes e mais recentemente na série da Netflix, que eu particularmente assisti e gostei bastante, Inventando Anna. I just had some questions. I have a question. What are you wearing? You look poor. Mas a surpresa aqui é que a Anna Chlumsky já morou no Brasil durante um tempo e mais do que isso, ela namorou um carioca. Eu namorava um carioca durante a faculdade. Mentira! Desejo. Não, e queria falar com a mãe dele, aprendi. Depois do relacionamento, eu estudava em Salvador. I'm shocked. Eu sou seu fã desde Meu Primeiro Amor. Obrigada, meu primeiro obrigada. Amor. Isso, Meu Primeiro Amor foi muito popular no Brasil, não? Sim, tu chorava tanto. Acho que é a primeira lembrança de filme que eu tenho. Isso foi importante. Eu acho que muitas pessoas estavam tratando como adultos, como pessoas, sim. Não como crianças, Exatamente. sabe? Com este filme. A Anna também gosta de feijoada e tomou muita cerveja nos botecos de Salvador. A carreira ainda nos anos 80, mas foi no início dos anos 2000 que ela conquistou Hollywood. Curiosos. Imagino como foi difícil, Brian. Difícil você ter que vir na minha casa e fingir que me amava. Difícil você ter destruído a minha família. É claro, eu imagino que tenha sido muito difícil pra você. Ela também ficou anos interpretando a Helena na série Dallas. Sei que tá chateado com ele. Mas você tá tão cego pela raiva que quer vê-lo sendo punido por um crime que ele não cometeu? Vocês cresceram juntos. Eram melhores amigos. O curioso é que a Jordana nasceu no Panamá, filha de uma modelo brasileira e de um banqueiro americano. Ela chegou a morar no Brasil quando era criança, mas já vive há mais de 30 anos nos Estados Unidos. E por conta de todo esse histórico brasileiro, ela manda tão bem no português. Minha mãe é brasileira, então a gente fala português toda hora. E a minha irmã também. Eu morro de saudades.
Eu adorava. Eu também ia muito pro Angra dos Reis. Então também sinto muito saudade. Pelo que eu vejo, acho que foi importante para sua mãe, né, que você mantivesse esse contato com a cultura brasileira. Né? Também pra mim, porque agora eu moro em Los Angeles e eu sou casada com um americano, ele não fala português ainda. Então eu quero que os meus filhos aprendem e que eles vão muito ao Brasil. Eu não quero perder o connection para o Brasil. Esse contato. Você tem algum ídolo brasileiro, alguém que você admira no país? Quando eu era super pequena, eu adorava a Xuxa. Ela era minha ídola. Modelo, empresária e também teve diversas aparições em filmes e programas de TV. Em 2018, ela ganhou ainda mais holofotes ao se casar com Justin Bieber. O que muita gente não sabe é que a mãe da Hailey é brasileira. E a... He teaches in Portuguese? I can teach you guys it like a cheeky little, like Cheeky flirtatious little line. So you can say, cala a boca. Cala a boca. E me beija. E me beija. Cala a boca e me beija. Don't say it till you know what it means. Don't you know that old trick? Look him dead in the eyes and say it. Look him dead in the eyes and say it. No. It's something really bad, probably. Lá pra cá lançou vários sucessos que estouraram nas rádios. Ponto, Nelly é filha de imigrantes portugueses. Então não é incomum ver a cantora dando entrevistas em português, tanto para brasileiros como para a imprensa em Portugal. Antes de chegar no palco, eu estava como, ok, só tenho que cantar por 6 minutos, depois de 6 minutos já acabou, you know? Mas, força. Mayara Walsh nasceu em Seattle e desde criança começou a trabalhar como atriz. Atuou em filmes e séries de sucesso, como Corre na Casa Branca. Meu pai me faz vestir essa roupa. Ele é embaixador da Barrávia. É? Sempre tem essa parada da voltinha? Sempre. Mayara também interpretou a Mandy em Meninas Malvadas 2. Fica aí no chão e nunca mais olha pra mim. Melhor ainda, nem respira o mesmo ar que eu. A mãe da atriz é brasileira e apesar dela ter morado pouco tempo aqui no Brasil, aprendeu o português muito bem. A minha mãe é brasileira, meu pai é americano. Eu morei em São Paulo só para 2 anos, quando eu era criança. Mas a minha família mora lá. Então, eu me sinto muito ligada com o Brasil. Eu amo as pessoas, a minha família, a cultura, a comida, a música, adoro. E para a surpresa de muitos, diversos atores têm um pouco de sangue brasileiro correndo por suas veias. Como se não bastasse, alguns até falam português. E é exatamente isso que vamos mostrar hoje. Porque a mulher mais bonita do mundo é a brasileira, não é? Sem dúvida. Feijoada, né? Picanha. Então conheça agora aqui no canal Diogando alguns famosos que são brasileiros ou têm pais brasileiros que você provavelmente não sabia. Número 1. Camila Belo. A atriz americana foi naturalizada brasileira. Filha de um empresário americano e uma estilista brasileira, atuou em Jurassic Park, O Mundo de Jack Rose, Quando um Estranho Chama... Pois, eu já vi esta atriz. 10.000 AC, O Preço do Silêncio, Heróis e Jogo da Vida. Camila fala português perfeitamente. Pois, fala muito bem português. A sério, isso é muito interessante ver, tipo, pessoas que normalmente só se veem a falar inglês e depois aparecem a falar português, é muito engraçado. 2. Caia Scodelario. Essa bela atriz é filha de mãe brasileira e pai britânico. Seu primeiro trabalho foi a série britânica Skins. Atuou também em Fúria de Titãs, Maze Runner, Correr ou Morrer, Piratas do Caribe 5 e na série Once Upon a Time. Pois é, Piratas das Caraíbas. Para quem não sabe, aqui em Portugal nós não dizemos Piratas do Caribe, dizemos Piratas das Caraíbas, mas eu lembro-me dela. Também fala português fluente. Eu e o Dylan conversamos, ficamos um dia inteiro filmando lá em cima e foi bom para nós sentar. Fala muito bem português também. O ator é filho de britânico e mãe brasileira. Por esse motivo possui as 2 nacionalidades. Atuou na saga Harry Potter, na série Sherlock e seu trabalho mais recente foi na série Como Defender um Assassino. Ele já morou em Salvador e fala português perfeitamente e com sotaque carioca ainda. Fala alguma coisa!
coisa! Por quê? Por quê? Fala qualquer coisa, tô gravando! Tá gravando? Tô O que gravando! eu vou dizer? Fala, quer um beijo, gente? Beijo, gente, que mais? Parece mesmo brasileiro, 100%, a sério. Ninguém diria que ele tem uma carreira como ator internacional. Ninguém diria mesmo. Sem roteiro não é possível, né? Número 4. Hailey Baldwin Bigger. A modelo é filha de um ator americano e de uma designer gráfica brasileira. E neta materna do cantor e produtor musical brasileiro Elmir Deodato. Fez campanhas da Ralph Lauren, Brand Melville, Topshop, French Connection, Tommy Hilfiger e Philip Plein. Recentemente ganhou ainda mais fama após se casar com Justin Bieber. Cala a boca. Cala a boca. E me beija. E me beija. Yeah. Fala muito bem também. Número 5. Jaime Camilo. Esse ator, cantor, compositor, apresentador, diretor, produtor e ex-locutor de rádio é filho de um empresário mexicano e de uma ex-cantora e artista plástica brasileira. Participou de séries de televisão como A Feia Mais Bela, filmes como I Love Miami, deu a voz a Papai Henrique Rivera da animação Viva, A Vida é uma Festa e participou da série americana Jane the Virgin. Porque a mulher mais bonita do mundo é a brasileira, não é? Sem dúvida. Ok, ele aqui já dá para ver que tem um bocadinho de sotaque, pelo menos parece. Mas fala bem português também. Jordana Brewster. A atriz e modelo é filha de um banqueiro americano e de uma modelo brasileira. Nasceu no Panamá, morou no Rio de Janeiro e mudou-se aos 10 anos de idade para os Estados Unidos. Ficou muito conhecida por interpretar Mia Toretto em Velozes e Furiosos, mas também atuou em Debs eu não e tinha em Uma noção Massacre da nenhuma. Serra Elétrica. Não tinha noção nenhuma que a Mia Toretto do Fast and Furious era brasileira, a sério, eu não tinha noção nenhuma. Bom, eu gosto de ser super dramática, eu queria chorar. Eu nunca pensei ver a Mia Toretto. Para mim ela é a Mia Toretto, ok? É falar português, fantástico. Não tinha noção. Número 7. Camila Mendes. A atriz nasceu nos Estados Unidos e é filha de pais brasileiros. Passou a maior parte da sua infância na Flórida e morou no Brasil por 1 ano. Ficou muito conhecida por interpretar Verônica Lodge na série de televisão Riverdale. Eu adoro que a Rihanna, ela ama o corpo dela mesma, entendeu? Ela se ama. Número 8. Alice Braga. A atriz brasileira começou sua carreira em sua terra natal e ficou conhecida por atuar no filme Cidade de Deus em 2002. Porém, em 2006, iniciou sua carreira internacional. Atuou em Eu Sou a Lenda, Ensaio sobre a Cegueira, Elysium, entre outros. Além disso, estrelou na série Rainha do Sul. A sorte, na verdade, né? Eu sempre digo que eu sou muito honrada pelas possibilidades que eu tive na minha carreira. Número 9. Henry Zaga. O ator e modelo é filho de pais brasileiros. Já morou em Bournemouth, no Reino Unido, no Rio de Janeiro, em Florianópolis e em Miami. Sua primeira aparição na televisão foi na série americana Teen Wolf. Ele, além disso, estrelou na série original da Netflix 13 Reasons Why e nos filmes Xoxo e também vai aparecer no X-Men Novos Mutantes. Número 10. Morena Baccarin. A atriz, filha de brasileiros, mudou-se para os Estados Unidos com 7 anos de idade. Tornou-se conhecida por seu papel na A maioria deles mudaram-se todos, tipo, quando eram crianças para os Estados Unidos, né? televisão Firefly, no filme Serenity e por seu trabalho na série dramática Homeland. Atua no seriado Gotham e também participou do filme Deadpool. Fez também aparições em seriados como The O.C., O Mentalista e How I Met Your Mother. Eu sou pessoa brasileira, sabe? Porque como eu cresci lá, eu falo inglês, tá? Número 11. Mayara Walsh. A atriz é filha de mãe brasileira e seu pai é americano. Nasceu em Seattle, nos Estados Unidos, e com 2 anos foi para São Paulo. Aos 11 anos foi para a Califórnia para seguir sua carreira de atriz. Ficou conhecida após seu papel na série Corey na Casa Branca, que é um derivado da série Raven. Fez algumas participações nas séries Donas de Casas Desesperadas e O Diário do Vampiro.
Atuou no filme Meninas Malvadas 2 como vilã principal. Atualmente está fazendo a série Switched at Birth. Fala fluentemente inglês, português e espanhol. Olá, meus queridos brasileiros. Estou enviando um abraço bem carinhoso para todos vocês. Fala muito bem português também. Sinto muitas saudades da alegria, da paixão, da comidinha caseira. Número 12. Lino Faccioli. O ator brasileiro, nascido em Ribeirão Preto, mudou-se para o Reino Unido com sua família quando tinha apenas 4 anos. Sua primeira aparição foi no curta-metragem All Footy. Fez parte do elenco de O Pior Trabalho do Mundo, já interpretou um lorde de uma família nobre na cultuada série Game of Thrones e atualmente está no elenco da série da Netflix Sex Education. Um dia eu fiz sobre Game of Thrones, que na época, na verdade, não era nada assim. Número 13, Daniel Bru. Tá bom, Daniel Bru nasceu na Espanha, mas graças a seu pai, que é paulista, ele tem sangue brasileiro correndo nas veias. O ator tem um currículo impressionante e atualmente é protagonista da série The Alienist, da Netflix. E aí, galera, você já sabia da descendência brasileira? Você sabia que tem muitos bilionários no Brasil? Isso mesmo, eu sou o Alex e hoje vamos falar da pessoa mais rica de cada estado brasileiro. Se você conhece uma pessoa mais rica aí no seu estado, comenta aí pra nós aí. Paraíba. A pessoa mais rica da Paraíba é Janguier Diniz, o homem que nasceu no sertão paraibano e na infância chegou a trabalhar como engraxate educacional, e ele é o paraibano mais rico, com uma fortuna aí de 3,2 bilhões de reais, cara. Agora a pessoa mais rica de Santa Catarina e de Freitas, ele é o presidente da Intelbras, que é a maior fabricante nacional de câmeras e equipamentos de comunicação. A Intelbras eu conheço, todo mundo conhece, né, cara? Sim, muito computador da Intelbras em departamento público, né, cara? Pô, verdade. E esse cara aí tem uma fortuna de 5,2. O câmbio aumenta um pouquinho, bicho. Ah, não sou mais bilionário em dólar. Aí o câmbio abaixa, pô, agora eu sou bilionário em dólar. Agora, representando Mato Grosso, temos aí a Lúcia Mag, que acumula mais de 10 bilhões de reais, sendo uma das controladoras da AMAG, que é uma empresa que atua em diversas frentes de agronegócio e é líder na produção de soja do mundo privado. Olha só, cara. É o Alceu Elias Feldman. Olha, muito nome gringo nessa lista aqui, né? Tudo descendente, né? Feldman é o engenheiro agrônomo fundador da Fertipar, que é uma empresa de fertilizantes. E o seu patrimônio gira aí em torno de 30 bilhões de fertilizantes, né, cara? Tipo, tem uns negócios que a gente nem imagina, né, cara? Tipo, ganhar dinheiro com fertilizante, mano. É, tipo, um mercado que eu nem conhecia. Ó, o Feldman aí, ó, tá fazendo aí, né, cara? Agora vamos aí a Minas Gerais, onde o Rubens Menin Teixeira de Souza é o cara mais rico. Ele é o fundador da consultora MRV, do Banco Digital Inter e também da CNN Brasil, que soma em 2 bilhões de dólares. Agora o José Caetano Paulo de Lacerda é o homem mais rico da Bahia. E atualmente é o maior acionista individual do grupo GPS. Olha só, mano. Nem sei o que é isso. Será que os bilionários, os caras se conversam em sigla, tá ligado? Tipo, tá conversando aqui no básico, tipo, GWF. Aí o cara, não, GWP. Aí o cara, não, ABCD, tá ligado? Com certeza. E esse camarada aí tem um patrimônio de mais de 1,6 bilhões de reais. E agora o homem mais rico do estado do Amazonas é o Lírio Parisotto Videolar, que é a primeira fabricante de videocassetes no Brasil. E ele também foi um dos pioneiros aí na produção de DVDs e Blu-rays. E é bilhões de dólares. Esse cara é dólares, hein, mano? Aí, ó. E agora o homem mais rico do Paraná é Miguel Kriegsner. E ele nasceu na Bolívia e se naturalizou brasileiro ainda pequeno. E ele entrou no mundo dos negócios em 1977, com uma pequena farmácia de manipulação no centro de Curitiba. E agora ele é o presidente do grupo Boticário e acumula uma fortuna de 6 bilhões de reais, cara. Ó, Boticário aí todo mundo conhece também, né, mano? É, isso aí a gente conhece, né? Pelo menos não tá tão obscuro assim, né? É verdade. Não é uma sigla, né? O norte é Nevaldo Rocha. Ele era o proprietário da fábrica de roupas Guararapes, da loja Riachuelo e do shopping Midway. Ou seja, o cara meteu o shopping lá e já botou, tipo, Guararapes e Riachuelo pra caramba, né, mano? O cara é dono de toda a linha de montagem. Fabrica roupa, é dono da Riachuelo, é dono do shopping. Tá tudo em casa. Bilhões de reais. Mas infelizmente ele faleceu ano passado. Só que seu filho segue liderando a empresa por ele. Olha a carinha do cara, mano. O cara metendo um topetezinho e um moicano aos 90 anos de idade, mano. E depois José Augusto Vieira é o cara mais rico de Sergipe. Ele é o dono da Maratá, que é uma empresa do ramo alimentício. E apesar de fabricar vários produtos diferentes, ela se destaca nos sucos, com uma fortuna de aproximadamente 3 bilhões de reais. Só no suquinho. Depois Newton Carlos Tiepe, outro nome na gringa aí, ó, é o cara mais rico do Espírito Santo. E ele é presidente e um dos principais acionistas da Águia Branca, uma empresa de transportes. Newton e sua família acumulam aí mais ou menos 3
3,9 bilhões de reais. Só nos bilhões, mais rico do Ceará. Ele é um empresário, oncologista e presidente do Conselho de Administração do Grupo Rapvida, que é uma empresa operadora de plano. Ele tem aí 21 bilhões. Mais rico do Amapá é o Jaime Domingues Nunes. Ele também é o primeiro político aí da nossa lista, pelo menos do estado do Amapá. E ele é diretor do grupo Domestilhar, Nutriama, Nortilog e TV Equinócio. Uma fortuna aí de quase 22 milhões de reais. Ó, isso aí é milhões, né, cara? Não é bilhões não, né? Se você é do Amapá e você sabe de alguém mais rico, fala pra gente. Nós temos aí João Lira, herdeiro de uma tradicional família alagoana. João Lira alimentou sua fortuna com os rendimentos de antigos engenhos transformados em usinas através de gerações. E com esse dinheiro, ele investiu em empresas de mídia, jatinhos e transportes. E se estima que ele tem aí, em média, 239 milhões de reais. A família, um patrimônio no valor de 3,1 bilhões de reais. Isso é referente ao seu trabalho no setor de indústria de cimento e energias. E representando Tocantins, temos Joaquim Rocha, que é um médico com mais de 9,4 milhões de reais declarado. Foi candidato à prefeitura de Palmas. Mas esse foi o cara mais pobre da lista até agora, né, cara? Tipo, não tem nem 10 milhões de reais, né, velho? É mão de rico, mão de bilionário é diferente, né, cara? Tem alguma coisa diferente na mão dos bilionários, velho. É, um brilho diferente, alguma coisa aí, né? Alexandre do Rio Grande do Sul é Alexandre Grendene Bartelli. Outro nome gringo aí, hein, cara? Grendene e Bartelli, né, cara? Fabricante mundial de sandálias. E sua fortuna está aí por volta de 2,3 bilhões de dólares. Ou seja, mais de 10 bilhões de reais, cara. Esse aí é dólares, ou seja, né? O cara já fez aquela transferênciazinha, né? É, aquela transferênciazinha safadinha lá. Temos o Samuel Barata, que na verdade é caro, né, cara? Não é barata, não. Não é nem um pouco barato, né? É a cadeia de farmácias Pacheco, lá nos anos 70. E a empresa se tornou a maior rede de farmácias do Rio de Janeiro em 2011 e fundiu-se com a Drogaria São Paulo, criando a DPSP. E são cerca de 1.200 lojas em 10 estados. E o patrão representando o Mato Grosso do Sul, José Carlos Bonlai, que é um engenheiro, empresário, pecuarista. E seu patrimônio ultrapassa os 1 bilhão de reais. O único problema é que a origem desse dinheiro é duvidosa. Isso aqui da lista, hein? É verdade, né, cara? Primeiro preço da lista, mano. E o São Mateus é o homem mais rico do Maranhão, que é o dono do Grupo Mateus, que é uma empresa que atua no ramo dos supermercados. E ela é mais focada lá no Nordeste do Brasil. E a fortuna desse cara está avaliada nos 20 bilhões de reais, cara. Olha a carinha dele, velho. Cadê? Ele tem cara de bilionário, gente boa. Esse cara também é a prova que o dinheiro não compra a cura da calvície. Irmãos Joesley e Wesley Batista, que são donos da JBS. A JBS é dona de alguns Swift, Doriana e Massa Leve. E o patrimônio de cada um deles está estimado aí nos 14 bilhões de reais. Agora, Roberto Moura é o homem mais rico do Acre. Tenta. E o empreendimento mais importante dele foi o Recall, que é um conglomerado de 11 empresas que inclui concessionárias de veículos, rede de supermercados, farmácias, uma emissora de TV e uma distribuidora. Ou seja, o cara é dono de, tipo, do Acre, de aproximadamente 1 bilhão de reais. E depois vamos aí pro Rio de Janeiro, onde o homem mais rico do Rio de Janeiro é Jorge Paulo Lemann. Lemann criou o Banco Garantia e investiu em empresas como Lojas Americanas, Brahma e Antártica. E atualmente ele é dono da Ambev, que hoje é a maior fabricante de cervejas do mundo. Tem 1 bilhão. Ele sai pra almoçar com o Silvio Santos, ele paga a conta. É, ele paga a conta, mano, exatamente. E a pessoa mais rica do Piauí é João Claudino. Só que esse cara, infelizmente, faleceu. E o dinheiro continua com a família dele, a família Claudino. Mas o seu patrimônio aí está em torno de 2 bilhões de reais. Depois em Roraima temos o Antônio Denário, que é empresário político que em 1994 chegou a Roraima com o propósito de chefiar a filial do Banco Bamerindos, que foi posteriormente comprada pelo Banco HSBC. E esse cara declarou ter mais de 15 milhões de reais em bens. E aos 39 anos, o cara mais jovem aqui dessa lista é Eduardo Luiz Saverin. E esse cara também é o brasileiro mais rico de todos. Ele é o mais rico de todo o Brasil, cara. Simplesmente porque ele é cofundador do Facebook. Em bilhões de Distrito Federal, onde Luiz Estevão é o homem mais rico. Ele é um empresário político e já foi senador da República e deputado distrital. Ele é dono do Brasiliense Futebol Clube e dono do jornal online Metrópole. E sua fortuna ultrapassa os 30 bilhões de reais. É muita... Ricas do Brasil, já deixe seu like. Em 10º lugar, Recorte, em seu programa Note e Anote, virou a grande ídola das donas de casa brasileiras e de qualquer apaixonado por culinária. O parceiro Louro José, ela tem uma fortuna avaliada em 105 milhões de reais. Cugu Liberato, Assab, também grande empresário no ramo de brinquedos. Cugu abriu uma emissora em Cuiabá e hoje é grande atuante na área de comunicação. Ele tem uma fortuna de 170 milhões de reais.
Gisele Bündchen, a modelo mais famosa do mundo, em como a modelo mais rica do mundo, mas também na televisão e nas causas filantrópicas, a gaúcha já recebeu diversos reconhecimentos, que vão desde a garota mais linda do mundo até a empresária mais influente do Brasil, tem uma fortuna de 264 milhões de reais. Voltar no ranking. Com um suado início de carreira em que chegou a dar até 40 shows em uma semana do país, 1,2 milhões de reais por show, mas também frutos de sua carreira de empresária, com sua lucrativa produtora Caco de Telha. Em sexto lugar, Pago do Mundo. Por isso, acaba de estrear no ranking das celebridades mais ricas do Brasil, já em sexto lugar, com um salário fixo de 36,8 milhões. Neymar ganha mais da metade de sua renda anual com contratos de patrocínio no Brasil e no mundo, o que lhe permitiu acumular um patrimônio líquido de 300. Em 2000, aposentou na década de 1970, mas hoje ainda é a quarta celebridade mais rica do país. Cite com sua parceira de toda a vida, a Globo, a apresentadora lucra ainda com o seu negócio no ramo de brinquedos, e principalmente com os direitos autorais da sua marca. Além disso, ela é dona de uma rede de salões de festas infantis, e também lucra com sua carreira cinematográfica. Sua fortuna é de 706. Já ocupando o terceiro lugar do pódio, o furacão Amita atingiu não só o cenário nacional, mas também o internacional em 2016, tendo seu pico em 2017, a cantora de apenas 24 anos acaba de receber o título de cantora mais bem paga do mundo. E há 25 anos é liderado pelo ex-gordinho mais falante do Brasil. E mais rico, aparentemente, ele recebe da Globo um salário fixo de 5,2 milhões por mês, o maior salário pago a uma celebridade no Brasil. Tem uma fortuna de 950 milhões de reais. Em primeiro lugar, Silvio Santos, de São Paulo, é o mais antigo apresentador da televisão brasileira e, de longe, a celebridade mais endinheirada do Brasil. Silvio Santos, que na verdade se chama Cenoura Bravanel, é proprietário do grupo Silvio Santos, que inclui 35 empresas como SBT, Liderança Capitalização e Jequiti Cosméticos.